É por isso que tudo que a gente faz para melhorar a nossa longevidade, no sentido de manter uma longevidade saudável, é fazer com que as cópias celulares, a regeneração celular, se faça de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, com uma informação melhor e com uma matéria-prima melhor. A matéria-prima é que depende desses alimentos. Esses alimentos que vêm com biofótons, e esses biofótons trazem informação saudável que o próprio alimento nos dá, é um alimento que vai nos dar muito mais energia de replicação celular. Enquanto que um alimento processado, ele perde esses biofótons. Hoje na série Entrevista com Experts da Saúde, nossa convidada é mais do que especial. É a nossa dama da saúde quântica, fundadora do curso de pós-graduação em terapias pelo Ministério da Educação, o MEC. Hoje estou aqui com a doutora Rosângela Arnes. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá! É um grande prazer estar aqui com vocês. E é claro, para mim, esse título, A Dama dos Quânticos, é muito interessante, porque eu tenho 37 anos de formada, e sou médica, e sempre fui voltada para o lado, né, de tentar ajudar meus pacientes o máximo possível. Nunca fiquei muito quietinha dentro da caixa, como o pessoal fala, né? Mas o que me chamou muita atenção no começo da minha carreira foi justamente a possibilidade de usar minerais com baixa concentração de matéria, que a gente chama, né, o ponderal, então uma quantidade muito pequena, que é milesimal, uma grande quantidade de energia. É claro que isso, há mais de 30 anos atrás, a gente nem sabia que era isso. Mas foi assim que eu entrei no mundo quântico. E hoje eu tenho muito prazer em dizer que realmente eu tenho trabalhado muito com essa parte da energia. Eu brinco que são as energias engarrafadas, né, que a gente pode utilizar. E a gente está expandindo isso, né? Neste momento, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou curtindo os meus netos, mas aproveitei para fazer algumas visitas. Estamos aí com uma grande possibilidade, já passou pelo FDA americano, e a gente está aí trazendo, né, também produtos brasileiros que têm energia, que são quânticos aqui para os Estados Unidos. E no final do mês eu volto a Portugal. Portugal já está com uma lista bem grande, mais de 40 produtos. Então a gente tem bastante alegria em poder falar que o mundo quântico expandiu. Parabéns, muito bom. Bom, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já dizia que faça do teu alimento o teu remédio, e do teu remédio o seu alimento. Qual a diferença hoje em dia do alimento que nós descascamos, geralmente aquele que a gente compra na feira, do alimento que nós desembulhamos, que é o alimento que a gente consome bastante, né, que a gente adquire no supermercado? Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença da energia vital, da diferença do valor nutritivo e o que mudou na alimentação de hoje para a alimentação dos nossos avós. Bom, então, voltando à questão assim do que eu fiz na minha vida, uma das coisas que eu fiz foi a nutrologia, né? Então, eu sou especialista em nutrologia já há mais de 25 anos. Eu até brinco hoje que eu sou uma dos dinossauros da nutrologia e da ortomolecular, que eu fiz mais ou menos nessa época. Mas olha só, hoje nós podemos olhar para essa parte de nutrição com outros olhos, que não apenas o que cada alimento deveria ter. As pessoas têm essa ideia de que se você pegar um alimento que você está industrializado, ou está dentro de um saquinho, ou está numa latinha, né? Que é uma coisa muito simples e fácil. As pessoas têm a ideia errônea de que esse alimento, o fato de ele ter sido processado, ele continua sendo o mesmo alimento. E isso realmente está completamente errado. Começando que toda vez que você tem um alimento que você, como você falou, descasca, mas eu vou falar ainda mais naturalmente, quando você arranca da terra, né, quando você colhe
Toda vez que você colhe esse alimento, a gente diz que ele está vivo. E não é à toa que se fala nisso, alimentação viva, que é a alimentação que não está cozida. Porque essa alimentação é uma alimentação que é muito rica. Então, a alimentação colhida, viva, ela é muito rica em uma energia especial que é passada em informação, que se chama biofótons. Os biofótons, eles foram comprovados que existem na década de 70, na verdade em 1976, com o Fritz Albert Popp. Fritz Albert Popp é um biofísico alemão, que até foi indicado a prêmio Nobel, e ele conseguiu provar que existe uma comunicação entre as células e que essa comunicação é feita por energia eletromagnética, como se fosse luz, né? Tanto que ele deu o nome de fóton. Fóton é a partícula de luz, né? Como a gente pode dizer, que é o que se sabe hoje dentro dessa ideia do estudo da física e da física quântica. Então, o fóton é uma partícula de luz. Então, sabendo isso, nós também podemos dizer que o fóton, se ele vem de coisas vivas, ele é biofóton, né? Por isso que foi esse o nome que o Fritz Albert Popp colocou. Então, existe então essa passagem de informação, por exemplo, nós, os seres humanos, comprovadamente nós temos a passagem de informação de uma célula para outra, principalmente quando há uma replicação celular, né, que isso tem a ver, então, com a longevidade, que a gente vai tá falando aí nesse processo que nós estamos conversando, mas a longevidade nada mais é do que a nossa capacidade de nos mantermos o mais saudáveis possíveis, né, por mais tempo, ou seja, o tempo de vida das nossas células, ele pode ser aumentado de acordo com aquilo que a gente faz durante a nossa vida, não apenas aquilo que a gente é, né? Não apenas aquilo que a gente pensa, mas também aquilo que a gente come, ou a forma com que a gente vive. De qualquer maneira, no momento que você utiliza alimentos que você extrai da natureza e não processa, você tem muita informação ali, porque os biofótons carregam informação. Então, na replicação celular que eu estava falando, passa do DNA da célula que está, então, entrando em apoptose, ou seja, está morrendo, para a nova célula que está substituindo aquela, que é isso que a gente faz o tempo todo, né? A gente faz regeneração celular o tempo todo, e isso é tão maravilhoso. As pessoas não têm essa noção. A coisa mais importante do nosso corpo é a nossa grande capacidade de regeneração. E nós somos capazes de regenerar até a célula cerebral que a gente achava que não podia, né? Até isso nós já sabemos que pode. Mas, com certeza, a regeneração celular, ela precisa ser feita da forma certa. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo cópia da cópia da cópia, e essas cópias vão ficando velhas, porque vai fazendo cópia daquilo que está errado. É por isso que tudo que a gente faz para melhorar a nossa longevidade, no sentido de manter uma longevidade saudável, é fazer com que as cópias celulares, a regeneração celular, se faça de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, com uma informação melhor e com uma matéria-prima melhor. A matéria-prima é que depende desses alimentos. Esses alimentos que vêm com biofótons, e esses biofótons trazem informação saudável que o próprio alimento nos dá, é um alimento que vai nos dar muito mais energia de replicação celular. Enquanto que um alimento processado, ele perde esses biofótons. E para você ver, se a gente colocar alimentos processados, principalmente alimentos que são processados, muitas vezes, né, as pessoas também não sabem disso, mas para você conseguir, por exemplo, fazer sei lá, um enlatado que seja de patê, né? Olha quanto que processou aquele, né, fígado do coitadinho lá do ganso, sei lá de quem. Então, essas coisas, quanto mais processadas elas forem, mais perda de energia. E se a gente
mede isso, porque nós podemos medir em termos de oscilações por segundo, que são os hertz, a gente pode medir tudo. Nós temos aí desde a década de 30 com o estudo do Rife, né, do Royal Raymond Rife, é o nome chique que ele tem. O Rife, ele começou medindo lá pessoas doentes, pessoas saudáveis, bactéria, fungo, vírus, e daqui a pouco ele estava medindo tudo, e hoje a gente tem isso disponível. Eu mesmo tenho um livro que se chama The Handbook of Rife's Frequencies, é o nome dele, em inglês, é um livro em inglês, mas ele é da Nena Silver, que é uma médica que conseguiu reunir esse material todo do Rife. E o que é interessante nisso tudo é que nós temos lá metade do livro números, que são esses hertz que ele mediu. Então, nós podemos medir alimentos processados, alimentos vivos. E para você ter uma noção, os alimentos processados, eles têm uma frequência muito baixa, próxima de zero, mostrando que a vibração capaz de levar a informação vital desses alimentos é tão baixa que você não consegue fazer um bom aproveitamento desses alimentos. Então, as pessoas, elas comem, elas se alimentam no sentido de não ter fome, mas, na verdade, elas têm uma dificuldade muito grande em ter realmente uma nutrição celular. E é justamente a nutrição celular que vai fazer com que as pessoas consigam, né, vamos dizer assim, parar de perder a capacidade de regeneração adequada celular. Muito bom. Pasteur, em seu leito de morte, dizia que o terreno biológico, se tiver em equilíbrio, dificilmente uma bactéria, um vírus, um fungo vai desequilibrar o seu corpo, vai provocar doença. Já se o seu terreno biológico estiver em desequilíbrio, então qualquer bactéria, vírus, parasita vai provocar doença. Partindo desse princípio, qual seria a importância de se vacinar em relação quando você tem o seu terreno biológico em equilíbrio? Então, veja bem, essa história do terreno biológico é até bem interessante, né? Até porque o Pasteur é justamente o que fez, né, a teoria dos germes, que está aí até hoje imperando dentro da medicina, principalmente dentro da área da saúde, mostrando assim que nós temos que combater os germes. Bom, essa história toda vem de uma situação na época de Pasteur, em que existiam outras pessoas e outros cientistas que falavam justamente essa questão do terreno biológico. E no final da vida dele, né, até a historinha bonitinha que conta assim, no leito de morte, Pasteur resolveu aceitar que realmente, né, Beauchamp, que era o principal, vamos dizer assim, não vamos dizer inimigo, né, porque todos eles fizeram grandes coisas pela ciência, mas era o que mais discutia com ele, né? Beauchamp era o que dizia muito, né, frases do tipo assim, na verdade, né, o problema é que o terreno biológico, esse nome foi cunhado até nesse sentido de terra mesmo, né, de onde você vai plantar, certo? Então, eles falavam muito isso, né, que os germes, na verdade, seriam apenas as moscas que iriam estar, né, na volta daquilo que está sendo lá, se está podre ou não está podre, que está plantando. Né? Estou falando assim bem de uma forma grosseira, mas a história é mais ou menos por aí. Então, o que na verdade Pasteur queria dizer no final da vida dele é que ele estava errado, que essa história que são as bactérias, os vírus e os fungos que nos fazem mal, tem uma certa razão, e a gente não pode deixar de pensar que existe todo este mundo, né, microscópico. Aliás, dentro de nós, uma grande quantidade.
talvez a maior quantidade seja dentro de nós mesmos. Né? Eu tenho um livro maravilhoso que diz assim, 10% humano, acho que todo mundo devia ler. Na verdade, nós somos só 10% DNA humano, o resto é tudo bactéria. Na verdade, nós é que somos os hospedeiros, né? Exato. Mas a questão do terreno biológico é fundamental. Na década de 30, inclusive, aliás, eu chamo a década de 30 da década iluminada, né? Porque tinham muitas coisas que aconteceram que mudaram a vida da gente neste século, mas que vem da década de 30. Nessa década do século passado, também nós tivemos uma pessoa muito importante sobre terreno biológico, que é o que desenvolveu a oligoterapia, né? Que é justamente isso, Jacques Ménetrier. Ele também juntou vários conhecimentos, né? Tanto da medicina tradicional chinesa, ele juntou conhecimentos da homeopatia, ele juntou uma porção de coisas, e ele desenvolveu essa tese, que é a tese justamente do terreno biológico, em que os minerais, né, poderiam fortalecer o terreno biológico. O que hoje nós temos certeza, e hoje assim, até a medicina convencional já teve que aceitar isso, né? Porque não tem como você pegar, por exemplo, as grandes epidemias ou pandemias que ocorreram e dizer assim, não, mas então a gripe espanhola que matou, né, mais de 60% da população mundial, como que não matou o resto? Né? Se você parar para pensar, isso é uma questão assim de bom senso e coerência, como eu digo. E falta muito bom senso e coerência dentro da medicina, infelizmente. Então, quando você pensa que você está num ambiente em que você, por exemplo, hospital, vamos pegar um ambiente assim, cheio de bicho, né? Como eu digo, tem lugar pior para ter bicho do que hospital. Então, você vai lá, está cheio de bactéria. Bom, entram as pessoas lá e saem as pessoas de lá numa boa. Mas a pessoa doente está lá recebendo trocentos antibióticos. Eu já tive casos incríveis. Até vou contar rapidamente um aqui que é, assim, fantástico. Uma paciente minha de longo tempo, até já fazia, acho que uns 15, 20 anos que era minha paciente, e o filho dela já estava com uns 20 e poucos anos, perto de 30 anos, e é até um filho único. E ela me procurou, dizendo que estava muito ansiosa, porque o filho dela já fazia 20 dias que estava internado, ali em Curitiba, no hospital de clínicas, na ala do isolamento, com uma bactéria, com uma infecção no sangue que ninguém sabia o que era. E que não tinha antibiótico mais. Eles já tinham usado a terceira, quarta, quinta, sexta geração de antibióticos e nada funcionava e ela estava muito angustiada com isso. E aí eu conversando com ela, isso tem a ver com o terreno biológico, tá? O que é o terreno biológico? É a parte humana da doença. Aquela bactéria, que pode ser a pior bactéria do mundo, ela só vai conseguir se estabelecer no momento em que esta pessoa está fragilizado, quando o seu sistema imunológico tem uma queda da sua imunidade, no sentido energético principalmente. Mas tem um detalhe que as pessoas não conseguem entender direito, que talvez seja o principal detalhe. Nós temos dentro de nós uma coisa chamada endobiontes. O que são os endobiontes? Eles são nanomicro-organismos, se der para entender, porque eles não são nem chegam a ser vírus. Eles são micro-organismos muito, 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 muito pequenos, mas que eles estão no nosso íntimo, eles estão em todo o nosso corpo. Eles estão numa espécie de área, provavelmente no sangue, mas uma área em que você não consegue ainda detectá-los, porque eles vão ser justamente os micro-organismos que vão deteriorar e vão destruir o corpo humano quando a gente morre. Óbvio, não tem lógica isso. Se você morre e é enterrado, como é que enche de bicho e come você? Desculpa a gente eu falar, tá? É que eu acho que as pessoas precisam, né, às vezes, entender um pouco melhor.
Alguns profissionais da saúde muito estão familiarizados com as desbioses intestinais, mas nós também podemos ter a desbiose, né, do sistema sanguíneo, como você acabou de falar, em vários lugares, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem muitos microbiomas, como a gente diz, né? O intestinal é o mais conhecido, até porque é mais fácil de examinar ele, eu acho. Até hoje em dia tem, recomendo se alguém quiser entrar nesse mérito, tem um projeto chamado Projeto Intestino Humano, né? Human Gut Project, que é na Universidade do Colorado, e Bob Knight, que é ele é um biólogo, um biólogo até neozelandês, que está aqui nos Estados Unidos, e ele está desenvolvendo esse projeto, que é tentando mapear os microbiomas intestinais de todas as pessoas, todo mundo, né? Então, se você quiser participar, é muito fácil. Você entra na internet, cadastra, você paga $99 e manda as suas fezes para eles e eles examinam. Aí você faz parte do programa, que eles vão botar lá, né, na região que você é e tudo, tem um monte de perguntas para responder. E depois eles mandam para você uma lista imensa de tudo que é micro-organismo que você tenha, o que é muito interessante. Até para você ver se tem ou não tem desbiose. Eu fiquei sabendo que eles estão fazendo até transplante de fezes em pacientes que são magros, nos obesos, para poder reflorestar aquele tipo de bactéria que eles acreditam ser a fonte do emagrecimento. Vamos lá, olha só. Transplante de fezes já é conhecido há muito tempo, inclusive, agora eu vou trazer outra pessoa importante, outro livro importante para a gente conhecer, que é A Dieta da Mente, né, do David Perlmutter, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente num congresso em Los Angeles, foi maravilhoso. Bom, David Perlmutter, ele é ele é um neurologista e nutrólogo, né? E ele, justamente, uma das coisas que ele faz é o tratamento, né, das pessoas que têm problemas neurológicos através de dieta e também se utiliza desse transplante de fezes. Eu recentemente dei aula numa pós-graduação para nutrologia de cães e gatos. Olha que legal. Você sabe que uma das coisas que eu faço muito, que me agrada muito, que me deixa muito feliz, são os desafios, né? Então, o pessoal me ligou e disse, Rosângela, porque nós gostamos tanto do que você fala muito da nutrição quântica. Nós queremos um pouco disso nessa pós-graduação. Até quem me convidou, vou falar aqui, porque ela é uma pessoa maravilhosa, a Daniela, ela é a nossa veterinária quântica primeira, como eu digo, né, More. E aí eles estão lá com essa pós-graduação, e é nutrologia para cães e gatos, e acabei indo para lá, e aí a gente conversando, eu descobri que tem um veterinário em Campinas que também faz isso, faz transplante de fezes em cães. E ele diz que ele tem resultados maravilhosos. Mas então, isso para você então colocar um microbioma mais saudável em alguém que não tem esse microbioma tão saudável assim, né? Na questão do emagrecimento, nós temos só que lembrar que nós temos duas grandes famílias, né, de micro-organismos dentro do nosso microbioma intestinal, que este tem mais de 2.000 espécies, né, cadastradas, deve ter mais algumas, mas as mais conhecidas são mais de 2.000 espécies. Então, tem os firmicutes e tem os bacteroidetes. Hoje a gente já tem uma pesquisa muito bem feita, até de vários artigos, não é um artigo só, mostrando que os bacteroidetes, eles são os que nos defendem. Agora, vou dizer que é exatamente isso. Eles nos defendem da obesidade, mas não só da obesidade. Não é aí o problema. A obesidade é uma consequência. Na verdade, eles nos ajudam na síndrome metabólica. Por quê? Porque eles vão ajudar na parte da escolha do alimento,
E hoje também já existem pesquisas mostrando que dependendo do teu microbioma intestinal, você gosta mais de um tipo de alimento ou de outro, ou seja, você vai gostar mais de doces e carboidratos se você tiver mais firmicutes do que os bacteroidetes, apesar de que sempre há uma relação de muito mais firmicutes que bacteroidetes, mas aquela concentração de bacteroidetes deve ser sempre uma concentração adequada. E quando você tem uma concentração muito baixa dos bacteroidetes, você pode desenvolver dislipidemias, que é o aumento do colesterol, você pode transformar triglicerídeo muito rapidamente, né? Açúcar em triglicerídeo muito rapidamente, fazer, então, o aumento dos triglicerídeos, você vai criar também a sua condição pré-diabética. E aí é que entra a questão da obesidade mais comum, que é a obesidade da síndrome metabólica, né? Então, essa questão do microbioma é fundamental. Mas o que eu estava falando eram dos endobiontes, que são ainda pré-micro-organismos, ok? Quando você tem, então, um terreno biológico que está muito acidificado, e aí preste atenção nisso, porque as pessoas falam muito da questão da dieta alcalinizante, do que é alcalino, do que é ácido, desse tipo de coisa, e isso é importante, que faz uma confusão na cabeça das pessoas enorme. A acidificação do nosso corpo, no sentido de terreno, é uma acidificação causada pelo tipo de alimento que a gente come, porque gasta o sistema tampão que nós temos de manter o corpo, ou seja, o sangue e os tecidos na volta do sangue, claro, o sangue vai por todo lugar, e consegue manter isso num pH levemente alcalino, que é o ideal, né? Hoje a gente até sabe que esse pH é até mais estreito do que se imaginava, né? Eu, quando me formei há quase 40 anos atrás, era 7,35 até 7,45. Hoje é de 7,38 a 7,42, sabendo que abaixo de 7,38 você já está acidificado. Então, o terreno biológico é o nosso organismo, na sua possibilidade de desenvolver ou não doenças, e aí não necessariamente você está falando de doenças infecciosas. O terreno biológico também é importante para doenças autoimunes, para câncer, para todas essas outras doenças que são muito em maior quantidade hoje, né? Hoje nós podemos dizer que o estilo de vida, o tipo de alimentação e o tipo de estresse que a gente passa, pensamentos e formas aí que a gente pode juntar, tudo isso cria uma possibilidade de acidez muito grande e a acidificação, que normalmente acontece ao longo da nossa vida, pela perda da capacidade que nós temos de absorver adequadamente os minerais, que são os minerais que fazem essa composição no sangue, para manter o sangue mais ou menos, né, alcalino, e aí lembrando do cálcio e do magnésio, que são os mais importantes, né? Nós somos capazes, por exemplo, de ionizar cálcio dentro de nós, né? O cálcio iônico, que é o que mantém realmente o nosso sangue num pH adequado. Mas se você tiver um déficit muito grande de magnésio, você perde essa capacidade, né? Então, os minerais são muito importantes nessa questão. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a diminuir a capacidade de absorção e de utilização dos minerais. Por isso é tão importante nós mantermos uma nutrição adequada. Não apenas uma alimentação. Também existe essa questão, né? Comer é uma coisa, se nutrir é outra. Hoje nós não temos mais condições de conseguir todos os componentes que nós precisamos na quantidade que precisamos. Isso é tão grave que até a Organização Mundial de Saúde já determinou, já tem muita coisa a respeito, mas está lá muito bem estabelecido, que 75% da população mundial não consegue ingerir as 260 miligramas de magnésio que são necessárias para manter o nosso corpo em ordem. Ou seja, de cada 4 pessoas, 3 estão com insuficiência ou
com deficiência de magnésio. E o Brasil é um dos piores lugares para magnésio. E aí já entramos em outro assunto. Mas vamos voltar atrás. Os endobiontes, vamos lá. Esses endobiontes, na verdade, eles são uma população de nanomicro-organismos que ainda não são absolutamente nada enquanto nós tivermos equilíbrio. Enquanto nós estamos com equilíbrio tanto da capacidade de manter o nosso organismo no pH certo, no sangue principalmente, mas também na energia necessária para que esse sistema imunológico funcione. O nosso sistema imunológico ele é muito parecido com um exército, é bem parecido. Nós temos os locais onde há treinamentos, né, de células, tipo timo, né? O que é o timo, senão um lugar de treinar os linfócitos T. Então, a gente tem os que patrulham, a gente tem os especialistas, né? Nós temos uma verba, que seria uma energia, né, para os natural killers, que são os que vão buscar as células cancerígenas. Então, a gente tem todos os tipos necessários para manter o nosso corpo em ordem e nos manter protegidos, desde que a gente tenha realmente a energia e a matéria-prima. Tudo depende disso. Energia, matéria-prima, energia, matéria-prima. Nós somos feitos de energia, mas estamos materializados, né? Nesse momento, nessa evolução, que, aliás, isso também está escrito no livro O Médico Quântico do Amit Goswami, que eu gosto muito desse livro. Basicamente, o que a gente tem que pensar é, esses nanomicro-organismos, que são os endobiontes, eles vão, por ressonância, ou seja, por vibração, eles vão começar a se desenvolver nos vários tipos de micro-organismos que eles entraram em contato durante o processo em que eles estão lá num terreno que está começando a ficar ácido. Se você tiver um estresse muito grande, se você tiver um período de subnutrição muito grande, um dos grandes problemas é esse. O que aconteceu com o filho dessa minha paciente foi exatamente isso, né? Quase 30 anos, perto de 30 anos, começando a vida, casou há pouco tempo, e o que ele teve? Um estresse muito grande em termos de trabalho, num período em que, então, ele começou a comer cada vez pior. Porque se você está estressado, você não tem muito apetite. Ou ao contrário, você tem apetite de vontade de comer porcaria, né? Então, que são aquelas coisas ricas em carboidrato, principalmente coisas muito ligadas com açúcares, com chocolate, com alimentos que são, a gente chama de comfort foods, né? Alimentos que te dão conforto, aquele alimento que lembra, né, a comida da vovó, a comida da mamãe, né? Aquelas coisas assim. Então, são alimentos que geralmente não são muito saudáveis. E a gente acaba, ou porque não tem tempo, então tem um estresse de trabalho que não tem tempo, e foi o que aconteceu com esse rapaz, ele comia pizza, ele passou 6 meses só comendo pizza e tomando Coca-Cola. Quer dizer, ele não tinha nutrição, ele já não tinha uma boa nutrição anterior, porque não fazia complementações alimentares. A gente tem que complementar. E aí o que aconteceu com esse rapaz foi isso, estresse, alimentação ruim, terreno biológico acidificou, mesmo jovem, entrou em contato com alguma bactéria, né, mais importante aí, e o que acontece? Aqueles nanomicro-organismos, ou seja, os endobiontes, quando o terreno biológico começa a ficar muito ácido, eles começam a ficar mais atrevidos. E eles começam a entrar em ressonância com bactérias, vírus ou fungo que estão naquele terreno. Que a gente está sempre cheio de bicho. O que aconteceu com esse rapaz? Uma dessas bactérias, ela era provavelmente muito patogênica, ou seja, já era, né, muito forte, e rapidamente, esses endobiontes, gente, eu estou falando aqui, e isso tudo, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou terminando um doutorado em medicina integrativa quântica, e uma das aulas que a gente teve foi exatamente sobre isso, né?
o que me deixou assim muito encantada, porque já era alguma coisa que eu tinha lido. E agora eu tenho plena certeza de que é isso que acontece. Então, esses endobiontes, eles acabam ficando fortalecidos e eles entram em ressonância. É aí que dá esse tipo de infecção. Essas infecções, na verdade, às vezes até por algum bichinho meio vagabundo, tá? Vou dizer bem a verdade. Porque pode ser algum bicho da pele ou alguma, né, alguma bactéria. Mas essa bactéria, ela tem ressonância com esses endobiontes, ela começa a se fortalecer e o terreno está tão ruim, falta tanta energia e falta tanta matéria-prima para esse sistema imunológico que ele não consegue combater. Então, o que tem que fazer? Claro, vai internar? Claro que vai, ninguém vai deixar as pessoas morrer, né? As pessoas pensam que nós que somos assim, né, mais naturais ou mais, né, como eu digo, de complementação, né, de terapias complementares, integrativos, etc., parece que a gente não vai botar as pessoas no hospital. Vai sim. Ainda bem que existe, né, como eu digo, uma boa UTI cada vez mais tecnológica, a gente faz diagnósticos melhores, mas para quem precisa, não é para botar todo mundo em hospital, a gente só vai se precisar. Então, este caso, 20 dias tomando antibiótico, já estava semicomatoso, ninguém sabia o que era. Essa senhora chega para mim e diz, ai, doutora Rosângela, a senhora sempre nos ajudou tanto, o que eu posso fazer? E a gente tem um problema, os hospitais também têm uma certa resistência a se utilizar essas práticas integrativas. Agora está até melhorando um pouco isso, mas naquela época ficou um pouco mais difícil. O que eu fiz com essa senhora? Eu disse para ela, faz assim, leve com você a dose diária, ela passava o dia inteiro com o filho dela nessa UTI. Aquela semi-UTI, né? De isolamento. Ela passava o dia inteiro e ela dava através de canudinho, assim, ela chamava a atenção dele, ele conseguia ainda engolir a água, né? Então ela botava água na boca e ele chupava um pouco a água. Só você leve e bote dentro da água os minerais. E eu passei naquela época para ele principalmente o óleo terápico, né, lá que eu estava falando da década de 30, mas que até hoje a gente tem, funciona maravilhosamente bem. Eu passei para ela, então, o cobre, óleo terápico, né, a gente passou também na forma floral, que a gente tem também a informação, né, no corretor enérgico é uma informação que vai fazer uma melhora do terreno biológico, então colocamos também isso. Nós colocamos mais alguns minerais, e aí o que acontece? A gente fez um mix, em que ela levava num frasquinho, que era a dose diária, e ela botava na água. E esse rapaz começou a receber golinho, golinho, quanto mais contato com essas frequências, melhor. Como os oligoterápicos, eles têm uma vibração muito grande, né? Que é, como eu falei, dos minerais. Em 2 dias, ele começou a reagir. 2 dias. Isso é tão maravilhoso, quando eu posso dizer para vocês, olha que até me arrepia, porque as pessoas, a gente tem tanto resultado, né? E coisas tão maravilhosas que assim, eu não entendo como que pode, né, a nossa medicina convencional não prestar atenção nisso, né? Me parece assim que existe um lapso aí, um gap, sei lá. Bom, mas para encurtar a história, esse menino em 5 dias saiu da UTI, foi para o quarto, em mais 2 dias ele foi para casa, ou seja, 1 semana. Depois de 20 dias tomando antibiótico de tudo que é tipo, nada melhorava. O último antibiótico que ele estava tomando não conseguia baixar de 30 mil leucócitos. Era uma leucocitose imensa. 30 mil leucócitos no sangue, né? Na contagem dos leucócitos, que é uma leucocitose grande mostrando uma grande infecção. Então, assim, já o mesmo antibiótico que não estava melhorando, continuou sendo usado, e qual foi a diferença? Quando entramos com minerais que tinham energia e também tinha aquele pouquinho de mineral que fazia diferença, e alguns florais. Então, você veja, o que realmente aconteceu? A melhora do sistema
imunológico total, ou seja, o terreno biológico melhorou. E o terreno biológico melhorou por quê? Porque foi dado energia para corrigir esse terreno. Assim como a gente deu a energia necessária para o sistema imunológico voltar a combater as doenças. Então, hoje nós temos essa visão, né, do terreno biológico muito maior do que na década de 30, quando Jacques Ménetrier criou as diáteses, né? Hoje nós podemos, inclusive, medir isso de forma, com essas medidas que tem sofisticadas de sistema imunológico, né? A gente ainda se baseia muito na clínica, porque eu acho que a clínica ainda é soberana, pelo menos eu aprendi assim até hoje, deu tudo certo, né? Como eu digo. Mas nós podemos ficar medindo aí complemento, né? CD4, CD8, todo esse monte de coisa que dá para medir. E aquele paciente que ele dorme bem, que tem energia, que descansa, que está com o seu terreno biológico, depois que a gente teve essa grande aula, e sabemos agora o que se trata do terreno biológico, em equilíbrio. Qual que é a sua visão em relação a esse paciente com a vacina? Porque o que a gente vê muito é assim, depois que eu vacinei da gripe, eu adoeci. A gente ouve muito esse relato, né? Como é que você vê essa visão em relação, você estando em equilíbrio, há essa necessidade da vacinação, mesmo você estando fora de uma zona, fora de risco? Olha, o que eu posso te dizer? Quando a gente fala em vacina, nós temos que ter 2 critérios, não é um critério só. A vacina em si, ela foi desenvolvida de uma forma absolutamente necessária. No momento em que não se tinha muito como combater doenças infecciosas, no momento em que estava muito confuso, né? O que é isso, o que é aquilo, e no momento que também não se sabia tudo que se sabe hoje, que é possível se fazer em termos de hábitos de vida, em termos de nutrição, para se manter uma pessoa equilibrada. Então, nós temos as vacinas que realmente são necessárias, que são as vacinas que você vai pensar em termos de comunidade, né? Vamos dar um exemplo aqui da varíola, que era uma doença horrível, altamente contagiosa, matava muita gente, deixava muita gente com problemas sérios aí de cicatrizes horríveis no rosto, etc. E ela foi erradicada. Nós temos a poliomielite, que praticamente está erradicada. Então, existem doenças em que as vacinas, em termos de comunidade, foram muito importantes. O que está errado é pensar que tudo tem que usar vacina. Essa ideia de vacinar para a gripe, por exemplo, é uma ideia muito estranha, na minha opinião, né? Por quê? Primeiro, porque os vírus da gripe, né, esses comuns, aí, ou essas gripes sazonais, como a gente chama, eles são mutantes. Eles têm uma alta capacidade de se adaptar aos hospedeiros e eles vão mudando o seu RNA, que nem DNA eles têm, usam nosso, né? Então eles vão mudando muito. Na verdade, a gente não tem como dizer que a vacina deste ano está pegando os vírus deste ano, porque leva-se um tempo para a gente fazer essa tal de vacina, né? Ou seja, pega vírus atenuados ou quebra os pedacinhos lá do vírus e você faz uma vacina de vírus que já passou. Então, não tem como saber. Se você pegar uma pessoa, mesmo uma pessoa que seja uma saudável, e encher ela de pedacinho de vírus ou de vírus atenuados, ele vai ter que se defender disso tudo. O que é a defesa que nós criamos na vacina? Anticorpos. Esses anticorpos, eles estão gastando energia e matéria-prima. Lembra que eu falei que tudo depende disso, energia e matéria-prima. Aí você pega uma pessoa saudável e você enche ela de informação, né, porque a vacina também é uma informação, de um monte de vírus que não se sabe se são esses que vão aparecer de novo agora ou não. E essa pessoa vai criar um monte de anticorpos
para vírus que ele não sabe se vai precisar ou não desses anticorpos. Bom, isso gastou energia e matéria-prima. Se essa pessoa tiver em contato com outro vírus que não era daqueles que estavam ali, e o fato do seu sistema imunológico estar voltado para se defender para aqueles vírus que estavam ali, esse outro está chegando, que o sistema imunológico está gastando a sua energia, né? A verba do exército está toda para lá de cá. Aquela fronteira ficou aberta. Então, aquele vírus se instala. É por isso que é muito comum que as pessoas, principalmente os idosos, mesmo bem de saúde, que não pegam nunca a gripe, quando vacina começam a pegar a gripe, né? E pior, né? Eles às vezes vão até, acabam fazendo pneumonia e baixa tanto a imunidade que fica, né? Dá uma confusão lá. Aliás, eu costumo dizer muito que fica, né, uma poliesculhambose, né? Porque aí acaba até desenvolvendo doenças autoimunes, etc., porque o sistema imunológico perdeu a sua capacidade realmente de defesa e atrapalhou esse terreno biológico que, claro, não estava tão em equilíbrio assim, mas estava equilibrado antes das vacinas. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter esse critério. O que nós vamos fazer? Bom, tem uma meningite e nós temos que fazer vacina para controlar a meningite naquela população. Bom, aí tem que fazer a vacina para a comunidade, porque não pode deixar a meningite, né, atingir todo mundo, porque a gente também não tem o controle do terreno biológico das pessoas. Hoje em dia, com a dieta acidificante, com estresse, né, com notícia ruim o tempo todo na TV, no celular, né, toda essa parte, inclusive eletromagnética, também atrapalha a nossa energia, né? Então, todas essas questões vão atrapalhando esses terrenos biológicos. Então, essas doenças acabam entrando em ressonância com os endobiontes e vão realmente fazendo, né, outras situações aí mais graves. Por isso que uma vacina que vai fazer, né, uma forma de impedir que uma doença contagiosa vire uma pandemia, uma vacina como as vacinas que existem hoje, que se tenta, né, realmente fazer a erradicação de algumas doenças, que é o que se usa, né, a vovó está ocupada, tá, meu amor? Que lindo. Esse é o meu... Esse meu parasita, como diz a minha filha, onde eu ando, ele me adora, e eu também adoro ele. Bom, mas então, a questão é essa. Então, as vacinas, quando elas são utilizadas com o fim de comunidade, como as crianças que tomam as vacinas obrigatórias, né, que são essas vacinas para erradicar a doença, para evitar coisas mais sérias, eu acho que uma criança que está bem alimentada, que está bem cuidada e toma uma vacina, essa criança está fazendo bem para a comunidade. Não é que está errado fazer a vacina. Está errado não cuidar da criança que fez a vacina, entendeu? E tem agora uma forma de combater os efeitos colaterais que a vacina poderia estar causando nessa criança? Com certeza. Hoje nós podemos, através de produtos que são energéticos, inclusive, como é o caso da nossa terapia vibracional quântica, né? Aquela que eu criei a pós-graduação, onde a gente tem, assim, eu fico muito feliz de poder dizer isso, né? Nós temos aí mais de 30 turmas formadas no Brasil em 6 anos, 7 anos. Nós estamos aí com um segundo curso, inclusive, que lançamos em Lisboa até, mas que é em EAD e está disponível para todos os países que falam a língua portuguesa. Nós temos o Teorias Quânticas aplicadas à qualidade de vida, né? Nós temos um outro curso, que é inédito, que também é um curso que tem a certificação do MEC. Isso realmente foi um grande prazer para nós conseguirmos colocar essa inovação, porque na verdade é uma inovação ainda,
nós estamos aí com outras pós-graduações também sendo alinhavadas, todas são vários projetos, né? Mas a terapia vibracional quântica, a gente foca justamente em utilizar produtos que tenham energia e que esta energia consiga desencadear na pessoa uma resposta celular. E estas respostas celulares podem ser maravilhosas, como é o caso nas crianças, por exemplo, ou em todas as pessoas que fazem vacina. Nós podemos utilizar produtos que fazem com que a célula chacoalhe e não deixe os metais pesados, né, dentro dela, que é um dos problemas que as vacinas têm, que é o uso do mercúrio e do alumínio como conservantes ou como forma de atenuar os vírus ou matar os vírus, né? Então, nessa parte é que nós estamos hoje podendo fazer isso, né? Hoje nós podemos fazer essa forma que é combater, vamos dizer assim. Porque se você usar no dia da vacina e pelo menos por 30 até 60 dias depois, um produto vibracional que consiga impedir que a célula, ou pelo menos diminuir a capacidade dessa célula de se intoxicar com esses metais, nós já temos um grande benefício. A outra questão que eu acho importante dentro da proposta de vacina de crianças, principalmente, é a questão de você diminuir também o trauma que essas crianças ficam em função de muita manipulação. Então, eu sempre digo, no chá de fralda, sabe, que a mulher grávida faz aquele chá de fralda? Uhum. No chá de fralda, a gente devia ter um dos itens lá, né? Kit quântico, né, para os bebês. E aí teríamos, por exemplo, os florais que são capazes de fazer essas questões de desintoxicar. A gente pode usar isso em forma de gel. Você pode esfregar no pezinho, né, do nenê e eles adoram, inclusive, que a gente faça isso, né? Esfrega no pezinho lá e durante aí um período de 6 a 8 meses, ok? Muito legal. Saindo agora da parte da imunidade, vamos entrar na parte da obesidade. O Dr. Budwig, ele foi, na década também de 30, brutalmente combatido por dizer que o açúcar era o grande vilão e que a gordura era o mocinho. No seu livro, conhecido como Puro, Branco, Imortal. E, recentemente, foi publicado um livro pelo escritor americano, o Dr. Gary Taubes, onde ele praticamente copia o livro do Dr. Budwig e virou até best-seller. O livro chama-se Por que Engordamos? Em síntese, se trata da resistência insulínica. E a minha pergunta é, por que essa resposta não se encaixa no polimorfismo genético? Em outras palavras, né, para a vozinha de 80 anos que está ouvindo esse podcast, tem pessoas que comem de tudo e não engordam. E tem outras pessoas que só de respirar já está engordando. E por que então a resistência insulínica não é uma receita de bolo para todo mundo? Bom, então vamos lá. Eu acho que a primeira situação que é importante a gente frisar é o quanto que a nossa alimentação mudou, né, nas últimas décadas. Se nós considerarmos que o ser humano, e hoje nós temos isso já como comprovação, num artigo da Nature de 2000, em que mostraram que o ser humano já tinha, né, nós, neste DNA moderno, em que são o cromossomo número 2 é responsável por muita mudança no nosso corpo, né, como é o caso da pinça, né, que é essa oposição do polegar. Nós temos um cérebro 50% maior do que qualquer outro primata, nós temos uma capacidade de abstrair, nós temos aí a linguagem complexa, tudo isso está determinado no nosso cromossomo número 2.
E nós sabemos que há mais de 200 mil anos nós temos o cromossomo número 2 desse jeito. Ou seja, o nosso DNA atual de homem moderno tem mais de 200 mil anos. O açúcar só está na nossa alimentação há uns 550 anos. E se você considerar que nós temos um DNA de 200 mil anos, e só 550 anos que a gente come açúcar, tem alguma coisa aí, né, com certeza errada. Ou seja, nós não temos ainda, nós não desenvolvemos, nós seres humanos, não desenvolvemos a capacidade de utilizar a quantidade de glicose que a gente come. Essa é a verdade. O que na verdade é importante lembrar? A glicose, porque o açúcar se transforma em glicose, que é a menor porção, a gente só absorve as menores porções, né? Proteína vira aminoácido, né? A gordura vira ácido graxo e o açúcar, ou seja, carboidratos, essas coisas todas viram glicose. A glicose, ela é absolutamente necessária. Como nós temos um DNA muito antigo, nós não tínhamos a facilidade de conseguir produtos pré-prontos, né? Ou já né, no finalzinho lá, né? Nós tínhamos que tinha que digerir e absorver. Então, essa digestão, toda essa parte fez com que, como a glicose era muito importante, a gente comia pouca glicose, porque comia raízes, comia, né, algumas frutas, mas sempre com muita fibra, nós tínhamos que absorver essa glicose de uma forma muito rápida, porque senão ia faltar muita energia. Então, a determinação genética para a glicose é absorção rápida e utilização rápida. Só que a gente hoje come a glicose à toa, né? Qualquer coisa. Tudo tem glicose. Tudo vira glicose, não que tenha, né? Então, como a gente hoje come muito mais do que precisa, essa é a grande verdade. A gente come em quantidades e em qualidade, muito mais do que precisa. E pior, né, que eu acho, a gente não usa tudo que come. Então, e a gente ainda come errado. E aí a gente ainda está com um déficit de complementos absolutamente necessários para fazer o metabolismo celular, porque os cofatores são vitaminas e minerais. E a nossa alimentação tem pouca vitamina e mineral e tem muito açúcar. Então, muita glicose. Essa glicose, ela entra muito rápido no sangue, ela vai misturando no sangue. Porque quando a gente absorve a glicose, imagine que nosso sangue está numa temperatura alta, ele está acima de 37 graus, né? Claro que a gente não está com febre, então não vai ser 37,8, mas está uns 37,4 por aí, entre 36 e pouco até 37 e pouco. Bom, o nosso sangue está quente. Água, sangue é o quê? Água, né? Cheio de coisa dentro, ou seja, uma sopa. Mas é uma sopa quente, acima de 30 graus. Aí você bota a glicose dentro. O que vai fazer? Vai fazer calda, não é verdade? Se misturar água quente com glicose, não vira calda? Então, essa calda, ela, na verdade, ela faz uma caramelização de todo o nosso sistema circulatório. Então, essa é a primeira coisa que acontece pelo excesso de glicose que a gente come, quer dizer, excesso de carboidratos que viram glicose. Bom, então, carameliza. A segunda coisa é que a célula ela tem uma capacidade de colocar dentro dela o açúcar dentro da sua necessidade. As nossas células, elas não são gulosas. Não é que nem nós, assim, que a gente olha aquele monte de docinho na festa, né? E a gente já comeu tudo que podia, ainda come mais docinho. Quer dizer, essa coisa, assim, do paladar, do apelo, né? do prazer em comer, ela não tem nada a ver com a necessidade celular, né? Então, a célula tem aquela capacidade limite. Como tudo que funciona na célula funciona também por ressonância, os receptores que estão na célula, lá da insulina, ele também tem nanoantenas que vão vibrar
na vibração, né, da insulina. A insulina vai chegar, vai fazer o chave e fechadura e vai chamar a glicose para passar pelo espaço lá em que ela vai, que seria um canal aberto para a glicose entrar na célula. Mas depois fecha esse canal. Simples assim. Entrou o que precisa, fechou. Sobrou aquele monte de açúcar. Esse açúcar que sobrou, o pâncreas, ele recebe informação por feedback negativo, ele recebe a informação que tem muito açúcar no sangue. Tudo que deu para entrar, entrou, mas o pâncreas não sabe. Então, ele continua produzindo insulina. Porque ele acha que tem muito açúcar no sangue, ele tem que fazer insulina, porque ele tem aquela capacidade de, tipo um termômetro, né? Tem X açúcar, faz X insulina. Tem 3X de açúcar, faz 3X de insulina. Quer dizer, a quantidade de insulina é dependente da quantidade de glicose que está no sangue. Então, isso faz com que o pâncreas produza muito mais insulina do que deveria e precisava. O excesso de insulina faz com que a insulina saia de má qualidade. Insulina de má qualidade e célula cheia de glicose, aqueles receptores, eles vão ficando surdo-mudos. Eles não conseguem determinar que tem ali a vibração da insulina. E isso vai criando o que a gente chama de resistência à insulina. Mas a resistência à insulina mais básica é essa. É a que vem do tipo de, né, alimentação. Não que seja a única. Nós também podemos ter as pessoas que têm a resistência à insulina, aí sim, determinada, por exemplo, por situações que houveram de até doenças e processos metabólicos, né? A resistência à insulina, ela é multifatorial, mas a grande causa dela é ainda pela alimentação. Esse açúcar que está sobrando, quer dizer, essa glicose que está sobrando, ela acaba sendo captada pelo fígado. O fígado vai fabricar, então, triglicerídeos, que é a forma de guardar, né, a quantidade de energia, porque o que é glicose? Energia rápida. Então, você vai guardar essa quantidade de energia na forma de gordura e, como a gente diz, né, vai botar em algum lugar, ora. Onde que vai botar essa gordura toda, né? Primeiro, eles botam no que a gente chama de gordura visceral, né? Ou a pochete, como a gente diz, né? Eu gosto de dizer que fica entre o umbigo e o joelho, né? Fica entre o umbigo e o joelho lá. Bom, vai acumulando ali, mas o fígado também vai criando uma concentração de gordura dentro dele, o fígado vai ficando também com a famosa esteatose hepática, que é a quantidade de gordura no fígado, que isso pode se transformar num problema talvez muito mais sério, que vai ser, ao longo do tempo, a inflamação, né, que vai ser uma hepatite não alcoólica, levando a uma cicatrização, uma fibrose, uma cirrose, e essa cirrose pode desenvolver o câncer, como acontece nas hepatites não, as hepatites crônicas, né, virais crônicas, ok? Perfeito. A gente sabe que para emagrecer, muitas vezes as pessoas lançam mão de N dietas. Dietas da sopa, dietas do Dr. Sofrit, dieta que você acabou de falar da mente. Enfim, nós temos a dieta do tipo sanguíneo do Dr. Peter Dadman. Saiu uma reportagem em 2014 do jornal O Globo dizendo que foi feito um estudo que derruba a teoria da dieta do tipo sanguíneo. Qual o ensinamento que podemos tirar em cima dessa dieta do tipo sanguíneo? Qual é a experiência que você tem? Compartilhe com a gente, doutora. Então vamos lá. Eu até fiz o prefácio de um livro, estou escrevendo o prefácio do segundo livro, de uma terapeuta que trabalha muito com essa dieta, né, que é a Emília Pinheiro, que ela é portuguesa e ela mora em Curitiba, inclusive. Na verdade, a dieta do tipo sanguíneo, ela foi criada pelo Adamo, que é esse médico, pensando
principalmente na questão muito mais antropológica. Então, o que a gente sabe da dieta do tipo sanguíneo que realmente funciona, e eu acredito muito que a gente tem que ter as origens, né, a parte da história. Eu até fiz curso também de dieta do tipo sanguíneo lá atrás, há 20 anos atrás, eu acho, e por muito tempo eu utilizei algumas coisas da dieta, e hoje, inclusive, eu ainda acredito em algumas coisas que funcionam muito bem. Por exemplo, o tipo sanguíneo O, que é o 0, né, que não tem antígeno, tá? Ele é o caçador, ele é o que precisa da carne vermelha, né? Então, tipo sanguíneo do tipo O, ele vai ser o que é mais facilmente, veja bem, não necessariamente todo mundo vai ser assim, mas mais facilmente vai ser carnívoro, porque quando ele não come carne vermelha por muito tempo, que é o caso do O vegetariano, ele tem mais dificuldade em manter, por exemplo, a sua B12, que é uma vitamina que deriva de animais, né? Manter a B12 em ordem, manter sangue, porque ele tem uma dificuldade de absorção do ferro da parte dos vegetais, ele absorve ferro melhor quando é de fonte animal. Como eu falei, não necessariamente todos vão ser assim, mas é mais comum que seja. Em relação ao tipo A, que é quando começou, o ser humano parou de caçar, né, e ser nômade, ele estabeleceu na terra, começou a plantar, e aí começou a cultivar os alimentos e a comer o que cultivava, óbvio, passou a ser muito mais vegetariano macrobiótico, vamos dizer assim, que é quando ele começa a ter antígenos, que é o A. O A, então, ele é um vegetariano, um vegano mais saudável, mais facilmente ele consegue ter uma alimentação vegetariana vegana. O tipo B já é uma história mais do tipo assim, não é toda a carne que ele se dá bem, mas ele se dá bem com carne, mas ele também se dá bem com... É meio aquele que fica um pouco andando, um pouco não, um pouco é nômade, um pouco não. Então é aquele que meio andava para lá e para cá. Esse é o tipo B. E o AB, né, a mistura dos dois, do A e do B. Então o tipo B já é um pouquinho diferente e ele parece ser um tipo sanguíneo mais fácil de se adaptar com as alimentações. Basicamente, isso é algo que se mantém. Então, exatamente dizer, mas isso não tem valor, ou isso tem valor, não é bem assim. O que não pode é achar que isso determina tudo. Nós precisamos personalizar. As pessoas hoje têm uma capacidade muito grande de inflamar a parede do intestino, e isso leva a ter intolerâncias alimentares, alergias alimentares, inflamação, permeabilidade da parede do intestino aumentada. Então, isso cria outra poliescoliambose, e a gente tem que lembrar que se seguir uma única dieta, não necessariamente você vai conseguir tudo que precisa. Você precisa realmente personalizar, pelo menos fazendo alguns testes, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de testes, tanto de, por exemplo, em Porto Alegre, na Lab Vitros, eles fazem um teste de saliva e comparam os antígenos com a mesa brasileira. O que quer dizer isso? Então, eles pegam alimentos brasileiros mesmo, cultivados no Brasil, fizeram lá esses reagentes, que são alimentos brasileiros, e eles botam em contato, né, com a parte imunológica lá da saliva e te consegue dizer de imunoglobulinas do tipo G, que são as imunoglobulinas tardias, se esses alimentos podem ou não podem estar atrapalhando o teu sistema imunológico nesse sentido. Não é alergia alimentar por IgE, que é a imunoglobulina rápida, né, que é do tipo E, não é esta, porque essa é mais fácil, né? Você comeu camarão, 2, 3 horas depois você está com a boca inchada, falta de ar, ou está cheio de pipoca no corpo, bom,
Você sabe que é alergia alimentar. Mas a gente tem outros tipos, né? Nós temos, por exemplo, enxaqueca, nós temos insônia, nós temos... Bom, eu já tive casos, por exemplo, vou te dar um caso interessantíssimo de uma criança de pouca idade, acho que 5 anos, 6 anos, que fez uma crise psicótica, presta atenção, uma crise psicótica com 5 aninhos, quer dizer, óbvio que não era psicose, né? Mas a criança fez uma crise psicótica na escola porque tomou um desses suquinhos, tipo, esse suquinho de criança, né? Que tinha aditivos, né? Uhum. Esses aí. Que tinham uns aditivos e a criança fez uma alergia. Essa alergia foi tão intensa e tão rápida por citocinas que ela fez uma espécie de curto-circuito cerebral. A gente só descobriu que era isso porque houve uma repetição do quadro depois que a criança estava bem. Aí, de novo, aconteceu dela trocar o lanchinho, né, com o colega. É óbvio que as crianças fazem isso e teve de novo outra crise dessas. E foi aí que a mãe levou essa criança para mim dar uma olhada e a gente conseguiu detectar o que estava acontecendo. Então, você veja que a alergia alimentar, ela tem muitas formas de aparecer, né? Não necessariamente é algo bem conhecido. Então, tem pessoas que têm intolerância ou incompatibilidade ou sensibilidade ou a própria alergia, tanto a rápida quanto a tardia, a vários tipos de alimento. Até porque hoje nossa alimentação, ela é uma alimentação toda truncada, né? Hoje a gente tem uma mudança muito grande do tipo de alimento, é só pensar nessa história aí de fazerem alimentos geneticamente modificados, né? A gente nem sabe mais o que come, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, a gente nem sabe o que come. E essa história toda aí deve estar, com certeza, interferindo na nossa possibilidade de resposta ao alimento. O alimento pode ter uma resposta muito benéfica, que é o ideal, que é aquele alimento que você come, digere, absorve e te nutre, e você pode também ter todas essas confusões que podem acontecer. Doutora, e para quem está ouvindo o podcast, deve estar doido para ouvir alguma coisa sobre emagrecimento. Se a pessoa que está louca para começar na segunda-feira, quais seriam 3 conselhos que você daria para essa pessoa que quer emagrecer? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho fundamental é você tem que fazer uma avaliação de tudo que acontece com você e por como que você chegou ao peso que está. Porque assim, a gente, com certeza, ninguém engorda sem uma razão. As pessoas têm muito essa coisa, engordou porque comeu muito. Sim, essa é uma delas, né? Você come mais do que precisa, guarda lá na pochete, né? Você faz lá o processo metabólico, cria síndrome metabólica, mais tarde pode ser diabético, hipertenso, toda essa nhaca que acontece, né? Tudo isso acontece realmente. Então, hoje nós sabemos que é muito mais fácil alguém chegar numa obesidade, ou pelo menos em sobrepeso, numa situação que vai de anos comendo errado ou comendo de uma forma assim, uma quantidade maior em termos de qualidade de alimentos do que devia. Isso é algo que dá para se ter a noção disso, mas isso não é a única questão. Nós temos, por exemplo, casos de pessoas que têm algumas intolerâncias a medicamentos e elas começam a ter um desequilíbrio muito grande metabólico em função do uso de medicamentos, não apenas aqueles medicamentos que sabidamente atrapalham o metabolismo, como é o caso dos corticoides. Estou falando de outras coisas, né? Eu já tive, por exemplo, pacientes que aumentaram 10, 12 quilos em um ano utilizando antidepressivos, né? Até, agora lembrei de um caso interessante que ele era um senhor, até razoavelmente jovem, 30 e poucos anos, começou a tomar um medicamento para hipertensão, e ele começou a aumentar de peso. Ele disse, mas eu praticamente não como, será que eu estou inchado, né?
Que aí a gente começa a pensar num monte de coisas. Na verdade, ele estava fazendo um desequilíbrio realmente metabólico. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pensar o que está acontecendo, né? Então, para e pensa, não fica imaginando que tem que ter o corpo lindo da Gisele Bündchen, que comia, né, macarrão e não engordava. Esqueça. Só tem uma Gisele Bündchen no mundo. Até a irmã gêmea dela não é igual. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo com a gente, desde como que chegamos aonde chegamos, no peso que temos, e como nós vamos poder, a partir disso, regular e equilibrar novamente, porque tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com regulação e equilíbrio. Então, fazer dietas restritivas ajuda temporariamente. Então, a história dele. Por exemplo, até a dieta em que você corta totalmente carboidrato, né? Uma dieta altamente proteica, vamos dizer assim, né? Até hoje ela está sendo usada até para câncer, lá para trocentas coisas. Cetogênica. Essas dietas cetogênicas, na verdade, ela também é temporária. Porque o nosso organismo ele acaba precisando também de outros nutrientes. Você acaba fazendo uma subnutrição se não cuidar direitinho. E quando para a dieta, né, tem todo aquele processo do rebote. Então, a primeira coisa, nós temos que prestar atenção no que acontece. Como nós vamos resolver isso? Bom, vamos buscar ajuda. Não tem como. Ninguém emagrece sozinho com a dieta da revista Ana Maria. Ninguém emagrece, entendeu? Ou com a história lá da internet. Você tem que fazer uma avaliação. Você deveria fazer uma avaliação hormonal, uma avaliação metabólica. Você deve principalmente ver quais são os alimentos que realmente te fazem bem, quais que não te fazem. Nós podemos ver isso energeticamente. Aí nós temos coisas maravilhosas, né? Nós temos testes que podemos fazer. Claro, existem as maquininhas quânticas, como eu digo, não necessariamente você precisa gastar, sei lá, muito e fazer testes caros. Existe também, desde que muito bem feito, existe a possibilidade de você fazer uma comparação de alimentos com a tua energia, né? Então, é uma espécie de avaliação de... Eu gosto de chamar assim, até estou escrevendo um livro sobre isso, estou bem animada, que é a avaliação do biocampo, né? O que é o nosso biocampo? É esse campo de energia que nós temos à nossa volta e que é um campo onde está a nossa informação. Mas a gente pode avaliar esse biocampo de várias formas. Uma das formas é através de radiestesia, por exemplo, né? A gente pode avaliar através de instrumentos, né? A gente pode avaliar através de aparelhos. Então, existem várias formas. Isso não necessariamente é fidedigno como é um exame de sangue, mas te dá um norte, te orienta. E aí você vai descobrir, bom, esses alimentos não me fazem bem, esses me fazem bem. Já é um começo. Faz uma boa avaliação com um nutricionista funcional, que tem experiência, ou um nutrólogo, ou um médico que está estudando sobre isso, ou com um terapeuta que esteja bem formado. Hoje a gente tem já bagagem, tem como ver quem pode ajudar ou não, né? Eu acho que nós temos hoje a possibilidade de encontrar as pessoas certas para a gente, né? Até porque isso tem a ver com o emaranhamento quântico, que é uma outra história que eu depois conto, depois você vai me entrevistar de novo. E a gente vai conversar sobre física quântica. Então, quando você vibra, você encontra a pessoa certa. Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é, dá para fazer uma boa avaliação, tanto nessa área metabólica hormonal, como também no tipo de alimento que pode te ajudar ou não. Então, e a coisa talvez mais importante seja o conjunto de tudo isso, juntando também com a questão de como você usa realmente a tua mente, o teu pensamento. Isso é uma outra situação fantástica e que as pessoas talvez não
tenham um bom conhecimento disso, apesar de estar tão na moda e ter tanta gente falando, né? Tem gente falando demais, talvez. Você e aí diria fica que confuso. a hipnose ericksoniana seria uma boa ferramenta para você conseguir, às vezes, dar um comando ali no seu subconsciente e ajudar nesse processo de mudar o seu mindset, a sua mentalidade, para facilitar no processo de emagrecimento? Eu acho que todas as hipnoses, a hipnose consciente, vamos chamá-la assim, né? Uhum. Hoje tem essas mais rápidas. A hipnose consciente é uma forma de te ajudar. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com o EFT, Emotional Emotional Freedom Technique. Freedom Technique, ou então o TFT, né, do Percário, né? Do Leandro Percário. Nós podemos, então, são formas de você trabalhar, né? Você pode fazer também o uso, por exemplo, de comandos mentais mesmo, né? Estamos aí com a ideia aí do Secato também, né? Que trouxe essa ideia dos comandos mentais, que é a homeostasia quântica. Nós temos também a possibilidade de simplesmente fazer frases de efeito que estão hoje sendo usadas, inclusive, dentro da psiquiatria internacional. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer. Talvez o mais importante é que a pessoa, ela precisa ter um pouco de conhecimento de si mesma. As pessoas não... É aquela velha história que é tão comum e tão banal e as pessoas não prestam atenção nisso. Primeiro, para você saber, né, onde você quer chegar, você tem que saber onde está. Né? Você tem que saber onde está. Como é que você funciona? Prestar atenção em você mesmo. Eu vejo muito que as pessoas estão sempre olhando para fora de si. As pessoas estão sempre lá, longe. Mas não é lá que a vida acontece, né? Hoje nós temos a certeza absoluta, isso a física quântica nos comprova, que só existe um momento em que nós estamos e um lugar em que nós estamos, em que a vida só acontece no aqui e no agora. E o aqui e o agora está sempre dentro de nós. E tudo que está se mostrando na nossa volta tem a ver com o que nós refletimos. Então, quando a gente consegue entender isso profundamente, é o momento em que você se dá conta de tudo que você pode ainda desenvolver. Tanto na tua vida, na tua saúde, mas na tua qualidade de vida, no como se aceitar. Não necessariamente as pessoas têm que ter a ideia de que emagrecer é certo, né? Eu até, quando eu comento sobre isso, as pessoas dizem, mas Rosângela, você é nutróloga e fica falando isso? Sim, eu já tive um caso fantástico de uma modelo internacional que morava na Itália, que veio consultar comigo, ela, né, a família dela toda são meus pacientes, veio consultar comigo dizendo que ela precisava emagrecer 3 quilos, porque ela tinha que diminuir não sei quantos centímetros, não sei aonde, era uma confusão lá. Eu medi a mulher, né, uma mocinha, tinha 20 anos, medi, pesei, ela estava magra, inclusive ela era muito mais, estava quase que no limite mínimo do índice de massa corpórea, sabe? Eu disse, não pode, você está meio desnutrida, nós temos que nutrir você. Ela, não, eu não posso engordar. Bom, para encurtar a história, ela engordou 2 quilos com o meu tratamento, mas diminuiu os 2 centímetros que ela queria diminuir no lugar certo. Por quê? Porque ela estava realmente desnutrida. No momento que você entra em equilíbrio e nutre, tudo entra no lugar. Então, essas questões são importantes, entendeu? É importante que a pessoa seja sempre vista de uma forma holística e a gente também tenha essa visão. Perfeito. Tudo que acontece é aqui e agora. E eu tenho que cuidar de mim aqui e agora. Hoje eu atendi uma paciente com depressão. Existem alimentos que você recomendaria para uma pessoa que está passando por esse momento? Existem alimentos que ajudam no processo da depressão, nessa doença? Bom, então vamos primeiro lembrar de uma coisa fundamental que se chama permeabilidade intestinal aumentada. Todo o processo inflamatório da parede do intestino interfere e muito, né, na produção
dos neurotransmissores. Depressão pode ser causada por várias situações também, é multifatorial, mas com certeza sempre está envolvida com o processo da formação da emoção, né, no sistema límbico, sempre. Então, precisa do sistema límbico funcionar direito. Esse sistema límbico, ele tem a ver com essa questão dos neurotransmissores e dos neuropeptídeos. Então, isso é dependente da parede do intestino. Então, eu vou dizer que talvez não seja um alimento só, a gente hoje tem aí a ideia de que existem vários alimentos que podem fornecer nutrientes que podem melhorar a serotonina, por exemplo, né? A gente tem a questão da dopamina também, que pode estar envolvida, da noradrenalina, quer dizer, tem vários neurotransmissores. Mas não é um alimento, qual é o alimento ou os alimentos que estão inflamando a parede do intestino desta pessoa, que tem que sair dessa dieta. Não é botar o alimento, entendeu? O importante é tirar. Qual é o alimento que nós vamos tirar para que essa pessoa consiga voltar a ter uma saúde na parede do intestino, produzir uma melhor quantidade de neurotransmissores e desinflamar o seu hipotálamo, o seu sistema límbico. Esta é a questão. Todo o depressivo, todo o ansioso e todo o agressivo todas essas pessoas estão com processos inflamatórios, tanto na parede do intestino quanto no sistema límbico. E é uma obrigação nossa como, né, curadores, eu gosto muito dessa palavra em inglês, né, healers. Eu acho que todos nós, profissionais da área de saúde, somos healers, né? Nós somos indutores da cura no paciente, porque o paciente é que se autocura. Então, nós podemos sempre ajudar os nossos pacientes nesse sentido. Nós precisamos ter a noção de ajudá-los nesse processo, né, de desinflamar. Eu vejo muito assim, que o intestino é o segundo cérebro. Tanto é que 90% da serotonina é produzida no intestino. Como é que você vê a questão da cirurgia bariátrica? A gente vê que a maioria das pessoas já... Eu vou te dizer que seria uma castração química da felicidade? Eu acho que não é só isso. Eu vou te dizer uma coisa que eu assisti pessoalmente, né? Num congresso de ortomolecular aqueles congressos de São Paulo, né, do Efraim, há alguns anos atrás, não sei quantos anos atrás, faz muitos anos já, eu gosto muito de assistir as palestras dele. Eu assisti uma palestra de um nosso ateliê gaúcho também, né? E o Minuzzi, né, que é um endocrinologista. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, lá em São Paulo, e aí ele começou a palestra dele falando: se alguém tem que operar alguma coisa para emagrecer, tem que operar a cabeça do médico que inventou essa cirurgia bariátrica. Então, eu acredito que a cirurgia bariátrica, ela é o extremo do extremo, né? Se você pegar alguém com 400 quilos, que nem aparece aí na TV, né? O máximo que já tive paciente foi com 180 e pouco, 190, nunca tive mais que 200. Mas esses pacientes extremamente obesos, com risco iminente de vida, eu acho que aí fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, deixar eles morrerem. Mas eu ainda tenho muito conscientemente na minha cabeça que a cirurgia bariátrica, ela realmente é uma cirurgia de exceção e é uma cirurgia que ela consegue desnutrir tanto esse paciente que ao longo do tempo, no acompanhamento do longo do tempo, você vai começar a receber esse seu paciente com tantos outros problemas que era melhor ter ficado gordo, como eu digo, né? Quer dizer, que pelo menos estava inteiro, né? Não estava com esse problema. Uma das consultorias que eu fiz e que também me deu muito prazer em fazer foi em cima de criar complementos alimentares, complementos nutricionais para uma empresa paranaense.
E nessa lista de complementos, a gente tem um produto específico que nós desenvolvemos para os bariátricos, pensando no bariátrico, não é só para bariátricos, né? Mas tem vitaminas, minerais, aminoácidos. É um produto fantástico, sabe? A gente tem resultados maravilhosos, ele é um sachê. E assim, mostrando que esses pacientes, eles não podem ficar só tomando aquele comprimidinho lá que ainda está tudo errado lá, né, que eu não vou dar o nome aqui comercial, até porque vai ficar chato, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? Aquele negócio lá, está tudo errado, né, gente? A gente tem que fazer nutrição humana, a gente tem que fazer reposição real, a gente tem que ajudar muito essas pessoas, né? Então, eu realmente, toda vez que eu pude interferir, eu mostrei para os pacientes que eles não deveriam fazer a cirurgia. E eu acho que deveria ter muito mais critério do que a gente tem no Brasil para fazer essa cirurgia. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Você está aberta agora, doutora, para deixar sua mensagem final aos nossos ouvintes? Ok. Talvez uma das coisas mais importantes hoje da minha vida é passar conhecimento. Eu tenho um grande prazer em relação a isso. Eu dedico hoje praticamente todo o meu tempo para isso. Eu continuo estudando, estudo muito e já estudei muito na minha vida. E eu gostaria muito de poder atingir o máximo possível de pessoas, tanto profissionais da área de saúde, quanto as pessoas em geral que são sedentas de conhecimento. E passar um conhecimento que tenha, no mínimo, coerência e bom senso. Eu acho que está faltando muito, né? Então eu digo para todo mundo assim, prestem atenção quem vocês seguem, quais são realmente, quais são os fundamentos científicos, onde que está, né, a real, vamos dizer assim, verdade atrás do que as pessoas falam. É muito importante esse tipo de avaliação, porque é muito comum que as pessoas tenham acesso a muita coisa que não necessariamente é um conhecimento adequado. Então, eu estou aqui disposta, eu tenho aí a proposta de cada vez mais criar cursos em que as pessoas possam ter esse acesso a um conhecimento sério e de qualidade, né? A gente tem a Escola Internacional de Desenvolvimento como grande parceira nossa, né? Nós temos também a revista Saúde Quântica, eu gostaria que todo mundo tivesse acesso, né? O www.revistasaudequantica.com.br, a gente tem muito conhecimento lá, geralmente tem algum artigo que eu escrevi, tem artigo de outras pessoas que são muito importantes, mostrando que nós temos outras opções. Nós temos, então, no caso da escola, temos o www.e-eid.com, né, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento e Learning, né, que é onde nós temos vários cursos e inclusive nós temos muitos cursos presenciais e outras coisas mais, onde a gente tem coisas sérias, né, eu estou querendo aqui colocar coisas sérias, né. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse cuidado, tá, bastante cuidado nisso. E aquela pessoa que quer te fazer uma consulta com você, passar por uma avaliação, tem algum telefone de contato? Como que a pessoa faz para te encontrar? Agora eu vou te dizer uma coisa bem engraçada. Eu acho que meu telefone está na internet, porque todo mundo me acha. Eu não sou uma pessoa difícil de ser achada. Pelo menos por WhatsApp. Aparece de tudo que é lado, gente, né? O ano passado, no final do ano passado, eu até me surpreendi que até uma fisioterapeuta que está morando nas Bahamas me encontrou, né? E ela tinha uma doença autoimune, que até está muito bem agora, e entrou em contato, e ela me disse assim, eu encontrei o seu telefone. Eu digo, não, então deve estar na internet. Bom, mas o que eu gostaria de dizer é que hoje eu praticamente faço consultorias, né? Muito mais passo essa visão do lado de consultorias, porque eu viajo muito, dou muita palestra, faço muitos cursos e etc. Então, eu não tenho mais um horário assim, de consultório que eu possa atender as pessoas em Curitiba. Mas eu trabalho muito com a parte de consultoria. Eu posso deixar meu e-mail, meu telefone deve estar na internet, mas eu posso deixar meu e-mail, que o e-mail, eu acho que as pessoas hoje, para sentar e escreverem um e-mail, porque realmente precisam. Então, eu deixo disponível o meu e-mail, que é o meu nome
Rosângela Arnett, é 2 A juntos no meio, Rosângela Arnett, @gmail.com. Então, quem estiver necessitando de uma orientação, pode entrar em contato comigo por e-mail. Muito obrigado, te agradeço do fundo do coração, foi um prazer imenso ter você aqui nesse programa. Quero te agradecer muito mesmo, é uma participação mais do que especial, poderia ficar aqui horas te ouvindo. Eu falei que eu sou metida e falo muito. Foi uma aula para mim, espero que tenha sido também para os nossos ouvintes. Espero que todos tenham gostado desse episódio de hoje. Se você tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito, ficou com alguma dúvida, venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde e Sanar Todas Elas. Se você gostou, curta, comente, compartilhe por dicas curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Ficamos por aqui, continue acompanhando esse podcast. Eu sou o Dr. Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana.